Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula daremos início ao curso da matemática do ensino médio. E antes de começar a primeira videoaula voltada para a matemática do ensino médio, eu peço que você pause o vídeo e visite o site que aparece logo abaixo. O site é www.professormarcosmiguel.com.br e nesse site você deve procurar lá pelo curso A Matemática do Ensino Médio. Ao entrar no curso A Matemática do Ensino Médio, você encontrará o PDF de uma lista de exercícios, que apoiará todas essas aulas, servirá para a gente treinar toda a teoria que eu irei desenvolver nessas videoaulas, ok? Aí você deve fazer o download dessa lista de exercícios e imprimir, ok? Para poder acompanhar as aulas. Uma outra sugestão é que vocês acompanhem as aulas com um caderno e caneta para que faça as devidas anotações. Tudo que eu irei desenvolver de teoria, eu sugiro que vocês anotem nesse caderno, para ter um curso de matemática bem organizado, tá certo? Aí, de posse de caderno e caneta e a lista de exercícios, você já pode começar a assistir às aulas. Aí, fora essas sugestões, eu sugiro também, quando estiver assistindo a essas videoaulas, assista no modo playlist, ok? Um vídeo seguido do outro, porque aqui eu irei desenvolver a teoria em videoaulas que serão numeradas, certo? E você deve acompanhar na sequência para não comprometer o entendimento da teoria, ok? E ajude também esse canal a crescer e compartilhe com outras pessoas, tá certo? E você ajudará este canal a crescer, deixando aqui o seu like e se inscrevendo no canal. Se você ainda não fez, faça isso agora, ative o sininho das notificações, porque só assim, quando houver um vídeo novo aqui no canal, você será avisado, ok? Então vamos à nossa primeira aula, vamos ao nosso primeiro assunto da matemática do ensino médio, tá certo? Aí nessa videoaula nós iremos estudar o assunto conjuntos, nós iremos iniciar, a playlist de conjuntos, e na aula número 1 eu abordarei as noções primitivas dessa teoria. O que chamamos em matemática de noção primitiva é tudo aquilo que a gente vai adotar sem definição, ok? Então vamos à aula propriamente dita. Então, como eu disse, eu vou iniciar o assunto conjuntos, ok? Esse vai ser o primeiro assunto estudado no curso de matemática do ensino médio. E aí eu irei abordar o que eu estou chamando aqui de noções primitivas. Quando você vai desenvolver uma teoria e determinados elementos da teoria você vai adotar sem definição, aí você chama esses elementos de noções primitivas. Isso é muito comum quando você vai começar a estudar geometria plana, que no momento que você inicia o estudo da geometria plana, lá no ensino fundamental, lá é adotado o ponto, a reta e o plano como noções primitivas. Isto é, você adota o ponto, a reta e o plano sem definição e vai construindo sua teoria, onde vai surgindo os axiomas, aí depois os teoremas, e aí você tem a teoria pronta, ok? Mas aquilo que você, na teoria, adota sem definição, tá certo? Você chama de noção primitiva. Então, aqui no assunto conjuntos, nós iremos adotar como noções primitivas, a primeira coisa vai ser a própria ideia de conjunto, tá certo? Nessa teoria eu não irei definir conjunto, tá? Porque conjunto não se define. Você pode encontrar por aí, em alguns livros, que conjunto é uma coleção de objetos.
Mas aí essa definição ela fica estranha quando você tiver contato com um conjunto que é vazio, ok? Então vamos adotar conjunto sem definição, e aí se eu adoto sem definir, ele passa a ser uma noção primitiva. Uma outra noção primitiva que iremos ter aqui é a noção de elemento, certo? A ideia de elemento também vai ser uma noção primitiva. E para tentar relacionar o elemento com o conjunto, eu vou inserir aqui também como noção primitiva a relação de pertinência, que é uma relação usada única e exclusivamente para relacionar elemento com conjunto, ok? Aí vamos estabelecer algumas coisas aqui. Tá? O conjunto, na teoria que eu irei desenvolver, o conjunto a gente vai representar por letra maiúscula, certo? Nessa teoria que a gente está desenvolvendo, o conjunto ele será representado por letra maiúscula. E o elemento iremos representar por letra minúscula. Pode ser o contrário? Pode, desde que esse acordo, né, seja feito no início da teoria. Inclusive, você pode representá-los do mesmo modo, né, mas que fique claro lá quem faz papel de elemento e quem faz papel de conjunto. Na nossa teoria, eu estou fazendo como é feito geralmente, o conjunto é representado por letra maiúscula e o elemento ele é representado por letra minúscula. Agora, a pergunta que cabe aqui é se esse elemento ele está ou não no conjunto, certo? Aí é onde vai entrar a ideia de pertinência. Caso esse elemento esteja no conjunto, aí eu vou dizer que ele pertence ao conjunto desta maneira. Esse vai ser o símbolo que iremos usar para a relação de pertinência. E aí, quando o elemento ele está lá no conjunto, aí eu digo que ele pertence ao conjunto dessa maneira. Caso contrário, isto é, se o elemento não estiver no conjunto, eu vou dizer que ele não pertence ao conjunto dessa forma. Eu pego o símbolo de pertinência e corto, tá certo? Fazendo essa barra inclinada. Então aqui eu leio A pertence a A, tá certo? O Azinho pertence ao A grande, ou seja, o elemento pertence ao conjunto. E aqui eu leio que o elemento ele não pertence ao conjunto. Mas que fique bem claro o seguinte, que a relação de pertinência, ela só pode e deve ser usada na relação entre elemento e conjunto, ok? Então vamos escrever mais um pouco sobre isso, dizendo o seguinte, se o Azinho é um elemento, se o Azinho ele é um elemento de A, ou seja, do conjunto A, certo? Aí no caso A grande, A maiúsculo, aí se o Azinho é um elemento do conjunto A, aí a gente vai escrever como eu expliquei acima, né? Se ele é elemento do conjunto, aí a gente vai escrever que o Azinho pertence ao conjunto, tá claro? Enquanto que, ok? Enquanto que, se o Azinho não pertence ao conjunto A, eu escrevo dessa maneira, certo? Enquanto isso aqui vai nos dizer o quê? Enquanto isso significa que o Azinho ele não é um elemento do conjunto A grande. Tá claro isso? Então aqui eu só reforcei o que eu expliquei acima, que o símbolo de pertinência eu só posso usar na relação entre elemento e conjunto. E aí eu vou dizer que pertence quando o elemento fizer parte do conjunto. Caso o elemento não faça parte do conjunto, eu vou dizer que ele não pertence ao conjunto, ok? Então vamos a uma nova tela aqui. Então, pessoal, só reforçando o que a gente viu anteriormente, né? Quando eu escrevo
que o Azinho pertence ao conjunto A, eu estou dizendo o seguinte, que o Azinho ele é elemento, eu estou dizendo com isso que o Azinho é um elemento do conjunto A. Aí observe o que eu acabei de escrever, né? Eu acabei de escrever o seguinte, vamos destacar aqui duas coisas que são importantes, né? Aqui a ideia de elemento, ela aparece aqui nesta minha afirmação, e aqui aparece a ideia de conjunto, ok? E qual foi a relação que eu usei aqui no início? Eu usei a relação de pertinência. Isso significa que pertinência eu só posso utilizar entre elemento e conjunto, tá certo? Só estou reforçando o que eu disse lá no início. E caso eu venha escrever que o Azinho ele não pertence ao A, ele não é elemento de A, certo? Então aqui eu leio que o Azinho não pertence ao conjunto A. Então aqui significa que o Azinho não é elemento, ele não é elemento do conjunto A, ok? Então, se ele não é elemento do conjunto A, ou seja, se ele não faz parte do conjunto A, eu uso o símbolo de pertinência cortado com essa diagonal, ok? E aí, separando os elementos principais aqui, né, destacando os elementos principais, eu tenho a ideia de elemento novamente aqui, e aqui a ideia de conjunto, ok? E mais uma vez a gente está relacionando elemento e conjunto. Nesse caso eu estou negando que pertence, né? Então, quando ele não é elemento do conjunto A, eu represento desta maneira, ok? Aí mais uma observação aqui, certo? Vamos escrever o seguinte, a relação de pertinência, ela é o principal, a relação de pertinência ela é o principal conceito, ela vai ser o principal conceito da teoria dos conjuntos, ok? Não é à toa, né, que ela aparece logo no início, quando eu estou montando a lista de noções primitivas. Ela é a ideia principal porque é ela que vai relacionar o elemento com o conjunto, tá certo? Então não esqueçam que a relação de pertinência ela só é usada única e exclusivamente para relacionar um elemento com um conjunto, ok? Então chegamos ao final da aula número 1, tá certo? Aqui finalizamos a aula número 1, tá? Finalizamos a aula número 1, né? Vimos aí quais são as noções primitivas, isto é, aquilo que eu adotei na teoria sem definir, que é a ideia de conjunto, elemento e pertinência, a gente já concluiu, ok? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, tá? E até a nossa próxima videoaula, na qual continuaremos a teoria, né? Tá certo? Desse assunto chamado conjuntos, ok? Até a próxima videoaula.